Boa noite, amigos de Barretos, mais um Fala Barretos. Temos trazido aqui vários temas interessantes para a sociedade, para que a gente, possa discutir. No outro programa tivemos a presença da professora, falando sobre a educação, falando sobre o ensino médio. E diante dos acontecimentos internacionais, mais um Fala Barretos, aqui dos estúdios da ZNN, mandar um abraço para o nosso diretor Eliezer, doutor Eliezer, também o Álvaro que está aí nos estúdios. Hoje mais um convidado para falar. A gente vai estar abordando o tema hoje do conflito no Oriente Médio, mais precisamente em Israel, onde se tem como território de Israel. Hoje nós vamos falar com o Mansur Peixoto. Mansur Peixoto é casado, tem 2 filhos, muçulmano. Ele não tem uma posição na mesquita, mas o Mansur ele é gestor de conteúdo nas redes sociais, empreendedor, influenciador digital e produtor de conteúdo de impacto. Tendo mais de 1 milhão de pessoas por mês em suas redes sociais, ele é estudante de História e Religião Islâmica. Ele, inclusive, convive na mesquita, periodicamente, em todas as mesquitas aí que ele percorre. Ele é poliglota, fala árabe, inglês, espanhol, além de português. Estudou a religião islâmica e árabe no Egito e continua seus estudos no Brasil. Boa noite, Mansur. Boa noite, tudo bem, senhor? Obrigado pelo convite. Vamos tentar aqui, a gente tem... as pessoas ficam tentando analisar os comentários da mídia. Sim. E a gente falou, não, vamos trazer alguém especializado aqui para explicar desde quando vem, e de uma maneira, porque nós temos 1 hora de programa. Sim. Mas eu acredito que dá para a gente esclarecer e também dúvidas que a gente tem, claro, enquanto leigo, meio que de olhar de longe, mas de apoiar sempre também a causa da luta palestina, que na nossa visão foi tratado, sempre para segundo plano, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Sim. E onde a gente pretende que haja paz lá naquela região do Oriente Médio e que os palestinos tenham as suas terras que, por décadas, centenas de anos, eles já colonizavam, e tiveram as suas terras praticamente tomadas pelo poder das armas, já que os palestinos da época eram uma população, na nossa visão, que não tinha exército, era uma população pacífica, daquela região ali onde hoje se denomina Israel, mas que é a região de Jerusalém, ali no Oriente Médio. Então a gente gostaria que você fizesse assim, pelo menos buscar desde quando e a gente poder chegar nesse conflito, que está tendo agora recente, todo dia, infelizmente, tem notícia triste, e para que a gente possa entender um pouco essa questão. Infelizmente, o que acontece hoje, e eu preciso falar isso, é que há uma atenção seletiva. Porque se não fosse o ataque do Hamas, ali no dia 7 de outubro, a Palestina ia estar sendo comentada marginalmente em rodapés de notícias, não importa o que estivesse acontecendo ali. Sim. E o povo palestino já vem sofrendo da forma mais bárbara, brutal, indescritível, há décadas, ali dentro de Israel e nos territórios ocupados da Cisjordânia e Gaza. Aqui não estamos falando de grupos extremistas radicais que acreditam que o uso da violência contra civis é legítimo. Não. Estamos falando de uma massa de mais de 5 milhões de pessoas que habitam um território no qual não possuem direitos, que são cidadãos de 3ª, 4ª, 5ª, 10ª classe, dentro de uma sociedade que controla suas vidas, cada movimento, mas não lhes dá direitos. Então, quando isso começa? Muitas pessoas tentam trazer a questão de Israel e Palestina para templos bíblicos, para templos de 5.000 anos atrás. Porém, esse conflito não começa aí. E por que não começa aí? Apesar de existir um povo hebreu que tenha tido um estado ou 2 principados, ali, o reino de Judá, enfim, dentro do território onde hoje é compreendido como Palestina,
eles não são originários dali, nem de acordo com a própria Bíblia. Se a gente for estudar a formação do povo hebreu, patriarca Abraão, nasceu aonde? Ur, na Caldeia. Caldeia fica no Iraque. Sim. Né? Aí Abraão vai fazer sua migração, vai ter seu filho Isaac, seu filho Ismael, Isaac vai ter Jacó, Jacó vai ter o povo dele que vai, né, pro Egito, né? E aí você vai ter quem? Os hebreus no Egito, no tempo de José do Egito. Enfim, o pessoal já assistiu essa novela aí muito grande, né? Depois Moisés, se a gente for seguir o Êxodo, ele vai levar o povo hebreu do Egito para a região que hoje se compreende como Israel e Palestina. Então esse povo não é originário dali. Quem estava lá antes dele, os cananeus, que são outro povo semita. Sim. Então a própria Bíblia ensina que este povo era invasor. Ele teve que combater filisteus, cananeus, e por direito de conquista, eles criaram um estado ali há 3.000 anos atrás, ou mais. Então há uma história sim do povo hebreu, há uma história, uma ligação indiscutível dele com aquela terra, mas a gente fala às vezes das coisas em termos bíblicos como se os judeus modernos fossem ancestrais de pessoas que tivessem brotado do chão. Não são. São migrantes, porque aquela região da Afroásia é uma região de migração de povos. Então, o direito à terra não se constitui, né, por direito de natividade. Porque, por exemplo, eu sou de ascendência portuguesa e sou muçulmano. Há menos tempo do que o Israel bíblico, há 500 anos atrás, mais ou menos, 550 anos atrás, existia um estado muçulmano na Península Ibérica chamado Emirado de Granada. E antes disso existia o Reino das Taifas. E antes disso existia o Califado de Córdoba. Você tem 901 anos de presença islâmica contínua na Península Ibérica, né, entre ali onde Portugal e Espanha. Isso na Eu Europa, posso hoje chegar e expulsar um português ou um espanhol da sua casa alegando isso? Alegando da minha descendência, com a minha sendo muito menor em tempo do que a do hebreu bíblico, do tempo da idade do bronze, do ferro. Não posso. Então as pessoas precisam tirar esse argumento bíblico da questão. Pode ter um apelo emocional e religioso para quem escuta, mas a questão não é sobre isso. Porque as pessoas que foram expulsas, os palestinos expulsos do Estado de Israel, são vivos. São pessoas que hoje têm 90, 80 anos. Minha bisavó é mais velha do que o Estado de Israel e ela está viva. Entendeu? Então, assim, os judeus vão ser expulsos pelos romanos, depois do evento de Bar Kokhba, eles vão ser dispersados na diáspora, o templo de Jerusalém vai ser destruído e essas pessoas vão ficar espalhadas por diversos países do mundo. Da China, em Kaifeng, até a Península Ibérica, em Portugal, você vai ter judeus espalhados pelo mundo todo. Os judeus sempre voltaram para aquela região, peregrinaram para aquela região, mas nunca houve um movimento em massa de voltar para aquela região para os judeus. Não por impedimento histórico, porque a gente tem a história de diversos monarcas, árabes incluso, que fizeram campanhas de repopulação dos judeus ali na região. Primeiro deles o Califa Omar, no século VII, quando ele vai conquistar Jerusalém. Ele vai estabelecer um tratado que dá direito à terra aos judeus, porque eles haviam sido expulsos pelo Império Bizantino na Guerra Bizantino-Sassânida. Depois você vai ter Saladino, no século XII, que vai expulsar os cruzados de Jerusalém e vai trazer os judeus de volta. Depois você vai ter Suleimão al-Kanuni, né, Suleimão Magnífico, no século XVI, que ele vai fazer esse mesmo processo, o avô dele também já tinha feito, de tirar os judeus da Península Ibérica e voltar para lá. Mas por que você nunca teve a maioria judaica depois disso? Porque você tem uma ligação emocional, religiosa com aquela terra, mas não na criação do Estado. Enquanto isso, os judeus ao redor do mundo foram perseguidos em diversas ocasiões. E principalmente na Europa, que sempre teve um sentimento antissemita fortíssimo. A gente se lembra do Holocausto, que foi uma tragédia humanitária, assim, de grau absurdo, né? Antes do Holocausto, só fazer uma intervenção. Já havia, assim, algum conflito de judeus e palestinos ali onde hoje... No início da colonização britânica você teve alguns choques, mas você não teve nenhuma guerra aberta. Sim, era uma coisa... Era uma briga entre facções. Por quê? Você teve o início da criação de grupos extremistas judeus que lutavam contra o colonialismo britânico. Sim. Muitos dos primeiros ministros israelenses foram terroristas, nas palavras do próprio governo britânico.
E tem até um caso que quando a coroa, a Inglaterra, dominava ali aquela região, me parece que houve um massacre de israelenses pelos ingleses. Sim, exatamente. Por quê? Você teve o início do sentimento sionista. Porque a gente tem que entender que no final do século XIX, início do século XX, o nacionalismo toma conta de todos os povos. Os árabes criam seu nacionalismo. Os judeus na Europa, sem pátria, criam seu nacionalismo. Sem pátria, digamos assim, de autonomia. Porque muitos judeus simplesmente se identificavam com o país que eles estavam. Um judeu alemão era um alemão. Apesar de, às vezes, não ser reconhecido assim pela boa parte da população alemã. Mas um judeu americano era um americano. Um judeu russo era um judeu russo. E enfrentava pogroms. Então, começaram a criar, né, através do movimento de Theodor Herzl, o movimento sionista, para a tentativa de estabelecer um Estado independente, ali naquela região. Alegando conexões históricas. Porém, o que a gente precisa entender é que nem sempre religiosas. Os pais do movimento sionista eram ateus. Sim. Porque a identidade judaica ela é fluida. Você tem pessoas que se identificam com judeus que não acreditam no judaísmo, apenas por herança, se identificam como etnicamente hebreus, né? E pessoas que são religiosas, que são judeus. Existe todo tipo de judeus no mundo. Ortodoxos, menos, enfim, reformados, etc. Essas pessoas, elas vão entrar em pacto com o governo britânico através do Tratado de Balfour, Declaração do Lord Balfour, para, após o fim da guerra contra o Império Otomano, na Primeira Guerra Mundial, ser estabelecido ali um novo país para eles. Porém, qual é o problema? Já era habitado. Você tem uma população ali que se estabeleceu ali. Exatamente. Entendeu? E essa população, ela era descendente dos mesmos povos que vão habitando ali ao longo da história, inclusive desde a Idade do Ferro. Porque a conquista árabe no século VII, ela vai trazer a cultura árabe, não a substituição populacional. Tá. Os árabes, quando eles vêm em exércitos minúsculos. Eles derrotam os bizantinos em batalhas, assim, homéricas, e depois eles estabelecem a cultura árabe. Boa parte dos povos que se identificam hoje no Levante como árabes não eram árabes históricos, são arabizados. Então, aquele povo que está lá hoje é descendente também dos judeus bíblicos. Eles não são os invasores, eles são árabes de língua, porque a identidade de árabe, ela é na Península Arábica étnica, mas fora dela, ela é de língua. Por exemplo, um sudanês é considerado árabe. Sim. Tão negro quanto um senegalês que não é. Mas por quê? Porque ele tem fala e língua árabe. É a mesma coisa. Eu posso falar de cultura anglo-saxônica de um australiano. O australiano, ele é saxão, ele é anglo, mas ele compartilha uma cultura e uma língua com o britânico, com o americano. Sim. Entendeu? Então você tem uma cultura anglo-saxônica. A identidade árabe, ela se dá dessa forma também. Ela foi transmitida dessa forma também. E o judeu, você acha que o judeu israelense, ele se considera uma raça ou é mais realmente uma influência? Você tem todas as definições. A sociedade israelense, ela é diversa. Ela não é uma coisa só. Nem todo judeu é sionista. Nem todo israelense é sionista. Boa parte dos judeus modernos hoje, você tem uma definição de judaísmo muito holística, de diversas formas. Então, a habitação ali é justificada por fatores históricos muito questionáveis. Porém, o que a gente está aqui para fazer não é deslegitimar a luta do povo judeu pela sua independência. Porque um povo que sofreu como os judeus sofreram merece um local seguro para poder existir. Porque os judeus já estiveram em risco de extinção enquanto povo diversas vezes. Sim. E a gente não pode, né? Não sei quem está assistindo se tem religião, mas a gente não pode negar que tem a mão de Deus ali protegendo aquele povo em diversas vezes na história. O próprio Corão fala isso, né? Então, assim, mesmo assim, isso não pode ser feito, e aqui eu vou parafrasear muitos rabinos, às custas do sofrimento injustificável de outro povo. Sim. Porque é isso que está sendo feito. Nesse exato momento, quando estamos conversando, existem centenas de palestinos sendo estraçalhados. Quando você ouve a palavra bombardeio, você tem que imaginar seres humanos estraçalhados em massa. Cidades caindo. Hoje, uma conhecida nossa, né, de origem palestina que está em Gaza, que acabou tendo que voltar para lá algum tempo atrás, né, porque a família havia morrido, ela mandou áudios chorando, porque ela não ia conseguir sair a tempo da explosão que ia acontecer no local onde ela estava morando. E se ela conseguisse sair, amanhã ela vai comer o quê? Ela vai dormir em cima do quê?
a casa dela virou pó. Vamos chegar agora, ô Diego, tentar chegar rápido do Holocausto para cá, onde, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, Sim. E os Estados Unidos alocou os judeus que estavam em campos de concentração e que estavam espalhados aí, que fugiram da Alemanha e daqueles países que foram invadidos, e assentaram eles ali em Israel. E como que surgiu... por exemplo, Diego, você acha que faltou uma liderança palestina? Uma liderança em que tivesse a confiança de todos os palestinos para que se negociasse uma saída? E como que surgiu faixa de Gaza e Cisjordânia? Né? Como que os palestinos que habitavam ali, uma totalidade daquela região, e já estavam lá, foram parar naquele cantinho e lá no cantinho do norte da Cisjordânia? O que acontece é que o estabelecimento do Estado de Israel, ele é feito através do colonialismo de povoamento. O que é o colonialismo de povoamento? Quando os britânicos definiram o território israelense no desenho do mapa, e foram embora e deixaram nas mãos das Nações Unidas, né? Eles são ótimos em fazer isso, os britânicos fizeram isso na Índia, fizeram isso na África, enfim. Eles deixam o pau tocando e vão embora. Quando eles fizeram isso, Israel se estabeleceu com uma política de colonialismo de expansão. O que acontece? Existem barreiras definidas internacionalmente para o tamanho de Israel. Porém, Israel importa colonos de diversos países do mundo que não respeitam essas diretrizes através do direito de aliar, que é o direito de retorno de todo mundo que puder alegar ser judeu, seja um russo, um afegão, um britânico, um brasileiro, qualquer pessoa que alegar ser judeu e conseguir comprovar ascendência judia, não precisa nem respeitar o Shabat, nada. Ascendência judia vai conseguir. Ser ateu. Pode ser, e tem muito. Israel é um dos países com o maior número de ateus do mundo. Vai para lá, consegue a sua aliar, consegue seu território lá, seu pedaço de terra, e vai iniciar o processo de colonialismo. E vai começar a invasão do território palestino, pegando em armas e indo para cima mesmo. Como se fazia com os nativos americanos, meu amigo. Isso aí é condenado pela ONU, não é notícia de site, não. Então, assim, o que acontece? Quando essas pessoas estão fazendo esse processo, elas são cidadãos israelenses. Então, Israel se utiliza disso para dizer, estamos protegendo nossos colonos. Aí vai tomar mais terra. E aí o Estado se expande. Então o território da Palestina foi rasgado no meio. Uma parte ficou em Gaza, que é aquela minúsculo pedaço de terra, que é o maior território de concentração populacional do mundo, com 2 milhões de pessoas vivendo num cubículo de terra, cercado por mar, água e ar pelo exército de Israel e controlado sua vida lá, mas não são cidadãos israelenses, ou seja, não têm direitos, são apartheid. A gente chamava isso no tempo da África do Sul de apartheid, né? E o pessoal da Cisjordânia ficou, né, do lado ali da Jordânia, cortado também por Israel. O território da Cisjordânia hoje, ele é basicamente vilarejos, entre um vilarejo e outro, o controle israelense acontece. Então tem estradas cercadas, então Cisjordânia basicamente não existe hoje em dia. Você tem um vilarejo, aqui é a Cisjordânia, você corta o vilarejo, um vilarejo para outro, é território de estrada israelense. Com um muro onde o árabe não pode passar sem for por um checkpoint. Parece uma cadeia aquilo ali. Mas quando a Inglaterra desenhou e a ONU aceitou, aquele desenho que ele fez de Israel, ali era para palestino e israelense ou só israelense? Para os dois. Para os dois. Era uma coisa. Um Estado exato. Mas aí tem um evento. Exato, mas aí tem um evento na criação do Estado de Israel que quem quiser estudar, leia o livro do professor Ilan Pappé, que é um judeu israelense que estudou nos arquivos da fundação do país e que tem isso em fonte primária, que é muito importante. Você teve o processo de Nakba, que foi mesmo com os territórios definidos, os colonos continuaram avançando, matando e expulsando as pessoas. Como que funciona um assentamento judeu? Porque aqui no Brasil, o que é um assentamento de reforma agrária? Sim. Não tem nada a ver. Quando a pessoa ouve, não tem nada a ver com o assentamento. Sim. O assentamento judeu, inclusive o que se... Israelense é melhor falar a palavra, porque tem israelense que não é judeu. O assentamento do que estão fazendo no governo de Israel. Então a gente gostaria de saber como é que funciona esses assentamentos, como eles são feitos, e se a pessoa for um agricultor, por exemplo? Basicamente funciona um sistema conhecido como kibbutz. Né? Kibbutz. Tá. O que acontece? São colônias agrícolas, basicamente agrícolas, onde comunidades são estabelecidas nesses territórios avançados. Então a população é civil, mas armada até os dentes.
enfim, treinada para lutar, porque o serviço em Israel é obrigatório para homens e mulheres, né? Então você tem homens e mulheres que vão para lá, para esses territórios armados, fortemente armados, basicamente no mesmo processo que aconteceu no território indígena dos Estados Unidos. Avança-se, constrói-se casas, expulsa-se os palestinos, toma-se a terra e pronto. E os palestinos vão para onde? Pro deserto. Para onde quiserem. Porque muitos países hoje não tem como aceitar os palestinos, porque os palestinos não têm nenhum passaporte que seja aceito. Então, assim, é uma situação terrível. Terrível. Então, há essa expulsão. Às vezes é feito por decreto. Antes em Tel Aviv, né, hoje a capital reconhecida do Estado de Israel é Jerusalém. São feitos decretos. Esse território daqui para cá, hoje, é parte de Israel. Fujam. Tem vídeos disso, tem notícias disso. Mas a ONU já denunciou isso. Quem reconhece Jerusalém como capital de Israel Estados Unidos, são poucos países. Né? Exato. O Brasil, muitos por exemplo, ainda estão em Tel Aviv. As embaixadas. Exato. Agora, Mansur, uma pergunta que a gente tem, eu não sei se eu estou viajando, Tranquilo. Mas esse conflito, porque depois da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus foram estabelecidos, Sim. esse povo lá, junto Sim. com os palestinos, para Sim. que se construísse um país democrata, pacífico e próspero, o que acontece? A reclamação dos palestinos, porque chegou também o investimento. Sim. Muitos países ajudaram, os Estados Unidos pôs dinheiro e tal. Vamos. Sim. Então, as casas diz que os palestinos, as residências que construíam para os judeus eram muito bem mais sofisticadas. Sim. As vagas de universidade, Sim. as melhores escolas. Você tinha os palestinos ficaram meio que... Você tem uma... Não é meio. Os palestinos foram estratificados. E o pior, isso não aconteceu só com os palestinos. Aconteceu com os judeus. Ficaram à margem Ficaram totalmente à margem. E outra coisa. Uma coisa que aconteceu também é que essa estratificação da sociedade israelense, ela não acontece só com os palestinos. Ela acontece com judeus de outras origens não europeias. Você tem o caso dos Mizrahim, que são coletivamente assim chamados, que são os judeus de origem árabe, persa, iemenita, que foram migrados, fizeram aliá, né? Os judeus falachás, de origem etíope, que são judeus negros, que foram resgatados e foram levados ali para o território israelense, que também não obtiveram todos os melhores direitos, sofreram muita discriminação. Inclusive, criou-se um Panteras Negras, que nem tinha nos Estados Unidos, de judeus Mizrahi, no território israelense. Por quê? Esses judeus eles eram mandados para os piores lugares mais perigosos, nas zonas de conflito. Filhos deles eram sequestrados para serem criados por famílias judias europeias, para que o costume religioso, porque esses judeus orientais eram muito religiosos, fossem tirados deles. Isso é tudo muito documentado. Então, assim, a sociedade israelense criou-se de forma estratificada em prejuízo dos palestinos, que são os mais afetados, e depois de judeus também, de outras origens, que não eram europeias. Por quê? Você tem a criação de um país artificial com pessoas de realidades absurdamente diferentes, inclusive de desenvolvimento técnico. Os judeus iemenitas que chegaram para lá viviam basicamente em tribos, em vilarejos pobres, e tiveram que ser acomodados numa sociedade que o judeu americano, que vinha do lugar onde tinha televisão colorida, que tinha tudo. Então, essas pessoas foram estratificadas para os piores locais e condições. Então, assim, houve muita revolta, porque você tem uma sociedade que foi estabelecida com base no racismo, não tem como chamar de outra coisa, entendeu? Com base no racismo, com base na divisão étnica, com base do nível de uma coisa que você não pode mudar, porque você nasce com a marca da sua discriminação. Você não pode se converter e assim passar a ser uma outra coisa. As sociedades antigas, você tinha esse processo de ser cidadão de segunda classe. Quando você fazia uma conversão, você era aceito pelo grupo majoritário. Você não tem como fazer essa conversão. Você não tem como se tornar um cidadão israelense de primeira classe, a não ser que você assim já tenha nascido. Fora muitas discriminações. Então, Israel tem uma população de árabes muçulmanos também muito grandes, mas, por exemplo, se eu sou um árabe muçulmano, aliás, se eu sou um árabe cristão, como tem muitos aqui no Brasil, aqui em Barretos mesmo, tem. Centenas de descendentes de árabes católicos que tiveram suas famílias expulsas no processo de Nakba, na fundação do Estado de Israel. Eu sei onde está a casa da minha família, eu tenho as chaves da casa da minha família, do meu vilarejo cristão, e eu quero voltar para lá onde Jesus nasceu, em Belém, enfim. Posso? Tenho esse direito como o judeu tem? Não tem. O direito mais fundamental, que é a lei do retorno, para os israelenses,
aquelas pessoas de origem cristã, aquelas pessoas de origem muçulmana não têm esse direito. Mansur, mesmo com esse apartheid, eu falo até por experiência própria, que houve com os palestinos em um determinado período lá, em todos os períodos, mas onde eles foram apartados para algumas regiões que não interessavam naquele momento. Sim. Eles prosperaram. Sim. Eu lembro que em 2011, muitos companheiros do MST, do Movimento Sem Terra, que foram companheiros de Cuba, ajudar, porque os proprietários dos plantios de azeitona, que eram os palestinos, não poderiam, não estava autorizado a ir lá colher a sua azeitona. Sim. Né? Porque Israel construiu, diz que aí construiu assentamentos judeus futuramente, e mais de 1 milhão de pés de azeitona, e a gente sabe que a azeitona, além do fator comercial do palestino, é uma tradição. Sim, então, milenar. Aqui a gente janta arroz, feijão, uma sopa, pá. Lá na Palestina... A azeitona todo dia. Uma janta ou um jejum, o azeite com pão, desse pão... que é o pão, né? Que exato. O pão sírio, exato. Não é isso? Isso, exatamente. Então o azeite faz parte da cultura, inclusive bíblica. E essas plantações de azeitona foram simplesmente arrancadas, plantações de 50, 60, 70 anos. Árvores assim antiquíssimas foram destruídas. Árvores antiquíssimas foram cortadas nesse processo. A cultura palestina, ela é combatida em todos os seus aspectos. A cultura alimentar palestina, a cultura material palestina, o sentimento humano palestino, ele é combatido em todos os seus aspectos. Você tem a destruição da dignidade humana pelo Estado de Israel com relação aos palestinos, ao povo palestino, às crianças palestinas. Tem, assim, casos terríveis do que está acontecendo. Um dos grandes causas de morte em Gaza, além dos bombardeios, é suicídio. Porque... Eu imagino. Presídio a céu aberto. Exato. Você vive ali. Por que você está ali? Qual foi o crime que você cometeu? Você nasceu árabe. Você nasceu na etnia errada. Você nasceu no povo errado. E você vai sofrer a marcar disso pro resto da sua vida. Sem noção que em 2023 tem gente vivendo assim. Sim. Você tá entendendo? É uma situação terrível. É uma situação calamitosa. E aí entra um problema, que é a cooptação desse sentimento por extremistas, que dão respostas... É o que eu falo. ...indevidas. Há um problema que existe. Há um problema que existe. Porém, a existência de extremistas não anula um problema ainda muito maior, que é a criação desses extremistas. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas, elas costumam atacar as consequências e nunca as causas. Eu vou ficar reclamando que minha casa está tendo um enchente, mas eu nunca vou parar de jogar lixo na rua. Eu vou reclamar da estrutura que está derrubando, mas eu nunca vou procurar fazer uma reforma. Então, infelizmente, esse é o problema que você tem ali dentro. Mas, não importa, a gente fica o tempo todo vendo só as consequências. A gente tem que ir na raiz do problema. Isso. E, infelizmente, a raiz do problema está na falta de dignidade do povo palestino. Como é que você nasce num lugar onde você não tem água potável, onde você não tem acesso a médico, onde você não tem acesso a comida, onde você vive, 30%, 40% dos palestinos vivem de uma população inteira, vivem de ajuda de Nações Unidas. Você come com base em mendicância, você não tem oportunidade de emprego. Aqui no Brasil a gente fala que emprego tá difícil. Você imagina você viver num lugar onde a economia basicamente não existe, onde existe a economia do escambo, do contrabando, para as pessoas comerem coisas mais básicas. As pessoas fazem uma crítica a Cuba pelo isolamento, né, que os Castros fizeram e que mantém Cuba numa situação de pobreza, de extrema miséria. A Venezuela vai viver lá na Palestina administrada por Israel. Israel cuida dos palestinos para que eles vivam assim. Exatamente. Entendeu? O palestino não pode pescar no território da costa de Gaza. Inclusive, quem lembra aí da notícia... No mar? Não tem como pescar. Inclusive, você tem vários vídeos de palestinos que vão criar barcos para tentar pescar e são mandados de volta pela marinha israelense à base de tiros. Você se lembra, não sei se você se lembra de alguns anos atrás, quando um navio de ajuda turco levando alimentos, a tripulação foi morta pelo exército israelense? Então, assim, pessoal, é uma situação humanitária calamitosa. Para que você entenda a faixa de Gaza, onde deu início ao conflito atual,
ela, se eu não estou errado na minha informação, é um território que eu falei também, que ele tem aproximadamente de 6 a 8 quilômetros de largura por 40 ou 35 de extensão. Sim. Não é isso? Mais ou menos. De um lado é o mar Mediterrâneo. Sim, Mediterrâneo. E no sul, o Egito. O muro, né? O sul do Egito. É bem cercado e muito olhado. Então eu fico pensando, e dentro desse espaço vivem cerca de 2 milhões de judeus? Sim, de palestinos. Aliás, de palestinos. Sim, muçulmanos e cristãos. Para que você entenda que não é os palestinos que invadiram. Os palestinos estão tentando negociações. A grande esmagadora maioria dos palestinos. Eu faço uma comparação com você, brasileiro, barretense, como as favelas do Rio de Janeiro. Tá? Não é que o Morro do Alemão é comandado por X radical, porque o Estado não chega, e às vezes o X radical tenta, que ele tem a simpatia da comunidade do Morro do Alemão. É uma minoria, muito minoria, que apoia, mas o que eles têm que os outros não têm? As poucas armas, né, as armas, eles têm um armamento. É aquilo da minoria armada que controla uma maioria pacífica. Sim. Né? Então, não é o pensamento do povo palestino, o que houve naquela festa. Apesar de que eu, como ocidental, achar que pelo o governante do governo de Israel, Benjamin Netanyahu, de estar desmoralizado, acusado de corrupção, o próprio povo israelense, ele já não tem a grande maioria da simpatia do povo, né? E onde o governo, tudo que você vai fazer em Israel, o governo que, olha, lá pode, porque sempre é uma região que está em conflito. Vai ter uma festa, tem jovens no muro, comendo muitas vezes ração, alimentos de doação, porque não tem onde produzir, não tem água que é controlada por Israel, energia elétrica, é facilmente cooptado por facções. Exatamente. Olha, estão fazendo festa, estão dançando, e dava para ver a festa. Sim. Aí a cooptação das facções é isso. Pega o jovem e fala ali, o seu avô ali morava ali, eles nos expulsaram de lá e tal. Então você inflama. Agora, por outro lado, o Netanyahu também, para autorizar essa festa, e os organizadores, para saber. É a mesma coisa de você fazer, sabe, você já viu aqueles frango rodando e o cachorro triste olhando aquele frango rodar com fome? Esses frangos ficam assando na rua, é a mesma coisa? Como é que você vai lá ostentar num lado de 2 milhões de pessoas passando fome? Ficou fácil demais para os radicais cooptarem pessoas, eles já têm os militantes deles, né, para fazer essa barbárie. E querer jogar o povo palestino, que é um povo pacífico, no mesmo balaio dessas facções do Hamas, né? Que mesmo na faixa de Gaza, é o que eu falei, a grande maioria não é a favor, a minoria que tem as armas até rudimentares, sim. Praticamente o Hamas está lutando com o Israel, é mais potente de arma do que somente os Estados Unidos aqui na América, que a gente pode comparar, sim. Ao nível bélico que tem Israel, sim. E a inteligência. Então, uma abelha ali, agora, como é que o pessoal conseguiu correr 6 quilômetros, um monte de gente, será que não houve facilitação? Será que o Netanyahu não fez isso para ele sair como o salvador da pátria e ter novamente uma confiança de uma certa maioria israelense? Pode ter acontecido isso também? Pode ter acontecido qualquer coisa dentro do território palestino, dentro do território israelense, né? A gente ainda está apurando, né? A gente tem uma semana só dessa última confusão, né? Mas como você falou, é um fato de que a estratégia dos extremistas, a estratégia das piores pessoas que existem, né, dentro do contexto da sociedade, é fazer o uso da retórica da desgraça, é se alimentar da desgraça do povo palestino para recrutar cada vez mais para esse tipo de situação. E aí eu pergunto a você que está assistindo aqui no Brasil, temos um problema aqui, como o senhor citou, de favelas. Se amanhã eu dissesse que para derrotar uma facção eu tivesse que botar napalm no morro carioca, você seria a favor? Você não seria.
Ninguém seria a favor nesse país aqui disso. Só uma pessoa completamente louca. Mas é o que está acontecendo na Palestina. Em nome de combater o Hamas, estão matando centenas de milhares de pessoas todos os dias. As imagens de Gaza são de lugares absolutamente terraplanados. De escombros, e debaixo daquele escombro vidas, bebês, mulheres, homens, crianças. Então, assim, um erro jamais vai justificar o outro. Não é isso que estamos fazendo aqui, mas essa guerra precisa acabar, a começar por onde ela começou. Sim. Quando extremistas foram empoderados, quando demagogos políticos foram colocados no poder, que exploram o sofrimento dos israelenses e exploram o sofrimento dos palestinos. Para mim, a lágrima de uma mãe judia israelense, ou árabe israelense, porque árabes israelenses também existem, não é menos preciosa do que a lágrima de uma mãe palestina. Para muitas pessoas é. O palestino pode chorar o quanto for, que para ele não existe. Não é menos preciosa. Mas, sem sombra de dúvidas, é necessário um fim para esse conflito de uma forma inteligente, para que essas pessoas parem de ficar sendo recrutadas para grupos extremistas e para que esses grupos extremistas parem de retroalimentar o extremismo e o terrorismo de Estado praticado no governo de Benjamin Netanyahu. Esse tem que ser o caminho, né, o caminho da paz, porque agora no revide de Israel estão matando inocentes. E eu também fico meio em dúvida que estão sendo apresentados alguns números de mortes também pelo lado israelense lá. Eu acho que, pelo que a mídia vem mostrando, até eu teria que ter algum organismo internacional para estar realmente contabilizando, porque foi lá e matou. Não é questão de números, não é quem mata mais, porque se a gente for colocar na ponta do papel, o placar de morte, desde o Holocausto até hoje, né? Se fosse ter um placar, morreram muito mais palestinos do que israelenses em qualquer conflito. Então não é por aí a nossa discussão. Sim. A nossa discussão é pela paz. Sim. É para que haja, que os palestinos reconheçam uma liderança de diálogo, né? E o povo israelense consegue seu objetivo, que é derrubar esse governo de direita, extrema direita, né? De pessoas radicais também, como as facções, né? E é esse o objetivo do mundo, do mundo que quer realmente uma solução definitiva para aquela região. Então, se você puder fazer alguma colocação também nesse sentido, mas eu acho que como a gente vê aqui do Ocidente, de fora, a grosso modo, não você, porque um estudo profundo, igual o Mansur, que é um estudioso profundo do conflito, nós estamos cuidando aqui das feridas que estão abertas. Tem gente olhando para a Bíblia lá de 2.000 anos atrás. Sim. As feridas estão abertas. Né? Não tem que mais corrigir, porque se a gente fosse corrigir o que aconteceu há 500 anos atrás, vamos replantar o estado do Mato Grosso, né? Vamos lá replantar o estado do Mato Grosso, colocar de novo árvores, samaúmas, né? As árvores que ninguém... Então, nós estamos cuidando das feridas que estão abertas e que ainda está sendo cutucadas as mesmas feridas. É aqui que tem que arrumar o problema. Não são dívidas históricas. Ninguém aqui está falando de dívidas históricas. Ninguém aqui está falando de povos ancestrais. A gente está falando de gente que foi expulsa na infância de casa, criou-se um estado onde a pessoa morava. Sim. E a pessoa ainda está viva hoje sem direito de voltar para casa. É isso. Não é um conflito de milhares de anos. Quando Israel moderna, Israel Estado sionista moderno surge, ainda tem palestinos vivos com as chaves de casa, que é inclusive um dos símbolos da resistência palestina, a chave de casa daquela época, e que não podem voltar mais para o lugar onde nasceram. Estão muito bem estabelecidos. Não, os palestinos formam comunidades paupérrimas nos países vizinhos. Porque eles não foram estabelecidos estruturalmente. As pessoas falam, eles são todos árabes, por que não vão para os países árabes? Porque tem muitos países árabes ao redor. Eu digo a você, somos brasileiros, somos latinos, somos iguais a argentinos?
Não. Somos iguais a peruanos, Não. mas somos todos latinos, né? Não falamos o Somos idioma latino. latino. Exato. O árabe é a mesma coisa. Você tem identidades diferentes, você tem formas culturais diferentes. Eu não entendo, eu falo árabe, mas eu não entendo o que o palestino fala quase. Porque o dialeto deles é muito próprio, tem muita forma de palavras que eu mesmo que falo árabe eu não entendo. Então, assim, eles são um povo em si. Quando você teve o processo de imigração, milhares deles foram deslocados à força para os países vizinhos e hoje formam comunidades muito pobres. Na Jordânia, no Líbano, no Egito, na Síria, comunidades paupérrimas. Então não existe isso de fazer transferência populacional. Transferência populacional desordenada só gera genocídio. No início do século XX a gente viu o genocídio armênio, por exemplo. Quando você teve o deslocamento de milhares de pessoas de forma desordenada. Então é isso que gera. Não tem isso de vamos mandar os palestinos para os países vizinhos. Não é assim que funciona. Se eu pegar o senhor hoje e disser, o senhor vai ter que migrar para, sei lá, para Paraguai. Com o que é que eu vou? Anda. Eu levo o quê? Não sei. Bota na cabeça e vai. Porque aqui tá na Bíblia. Não existe isso. Exatamente. Mas é uma crueldade que é feita. É uma crueldade que acontece. Né? A gente tem algum tipo de pergunta? Eu não sei se você... Tem. Pode mandar aí. Álvaro. Um pessoal aqui falou boa noite, Salomão, Ana Paula, Alessandra. Salomão perguntou assim, como você classifica o Hamas? Ele representa os anseios do povo palestino? O Hamas só representa o Hamas. Não representa os anseios do povo palestino. O Hamas representa o Hamas e seus apoiadores. Só isso. A Palestina é um lugar politicamente diverso, tem diversos partidos políticos, assim como o Brasil. Né? O Brasil elege políticos, muitas vezes errôneos, complicados, né? Que nem a gente viu nos últimos anos aí, sendo eleitos, mas isso não significa que o povo inteiro brasileiro elegeu essas pessoas. Você tem abstenções, mas funciona que às vezes políticos errados são eleitos em estados, em cidades, em municípios. A Palestina é do mesmo jeito. Então, o Hamas, ele não representa a totalidade do povo palestino, o Hamas representa o Hamas. Ele poderia falar da importância da Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi uma última tentativa, né, dos países árabes de tentarem socorrer politicamente o povo palestino, porque você tinha um sentimento nacionalista árabe muito forte ainda naquela época. Não conseguiram pela intervenção internacional. Usa-se o mito da invencibilidade de Israel, mas a gente sabe que sempre tem ali o dedo do americano enviando arma, enviando dinheiro, né? E depois disso você tem a total, digamos, apatia dos estados árabes que vão buscar outros interesses além da causa palestina e os palestinos acabam ficando abandonados. Peraí, Álvaro, só dentro disso aí já dessa pergunta. A gente, o Mansur, a gente vê, assim, por exemplo, eu acho que existe uma dificuldade do povo palestino hoje da ingerência e interferência de ideias, né? Porque fica parecendo que os palestinos decidem uma coisa e os seus apoiadores, Egito tal, que também são ouvidos nessas câmaras internacionais, sim, né, sim. sobre a questão, eles me parecem que eles interferem mais, né, até por uma questão regionalizada deles, sim, do que realmente os interesses dos palestinos. Sim. Vai chegar um momento, você acredita, que os palestinos vão se libertar um pouco disso e tomar suas próprias decisões internamente? Eu não vejo com bons olhos o futuro da causa palestina. Infelizmente. Eu não vejo com bons olhos o futuro, porque a solução de 2 estados, hoje ela é utópica. Israel não vai devolver os territórios da Cisjordânia que controla, e está em vias de, como o ministro da Defesa israelense disse essa semana, de exterminar os animais. Né? Ele chamou os palestinos de animais. Então ele está em vias de exterminar aquele povo. Então o que é que você vai ter? Eu não estou apostando nisso nem querendo isso. Mas o que é que você vai ter? Você vai ter uma dissolução, uma total absorção dos territórios ainda, digamos assim, que não são considerados parte de Israel pela própria Israel, mas são controlados por Israel. E os palestinos vão ser enxotados de suas casas, ou terão que se acomodar com uma população árabe que já vive em Israel, que tem que servir a sociedade israelense, não partilhando de todos os mesmos direitos. Assim, se as coisas continuarem como estão, né, o futuro que a gente tem é esse, extremamente sombrio, extremamente triste. E gravíssimo. E gravíssimo, a não ser que você tenha uma disruptura histórica, que eu também não acredito que esses grupos extremistas vão trazer nenhum bem nesse sentido, né, mas que a gente não sabe, né. O mundo já viu grandes impérios muito mais sólidos do que o pequeno país de Israel, digamos assim, de se dissolver, ou, quem sabe, o surgimento de uma sociedade, não de 2 países, mas de uma sociedade mista
que passe a se compreender, né, e que passe a viver junto, como árabes e judeus sempre conviveram na maior parte da sua história. E eu vejo uma dificuldade também esses estrategistas de guerra, né? Uhum. Eles ficam pensando de ocupar lá e guerrear com o Hamas, derrotar o Hamas. Mas quando matam uma pessoa inocente aqui no Brasil, que a polícia invade a favela, como é que é isso? Efeito colateral, né? Morreu ou duas pessoas, mas lá o efeito colateral, aqui para a Ásia, o efeito colateral ele não tem que existir nem para a favela e nem para lá. Acho que a pessoa tem que usar a inteligência. Não tem como combater com armas o Hamas dentro do território palestino. Porque para cada radical morto, vai morrer mais de 200 inocentes. Exatamente. Né? Então, essa que é a questão. É uma dizimação de pessoas. Né? Então, ver até que ponto realmente a situação é gravíssima, é preocupante, porque não só pela causa palestina. A gente vê surgir no mundo grupos, né, nacionalistas de direita, como teve tentativas aqui no Brasil, de tomada de poder na força por uma minoria governar a maioria, e em outros países. Então, se eles conseguirem o êxodo de derrubar, de fazer igual o medo a preocupação do Mansur, né, em relação de dizimar, de expulsar de vez os povos palestinos, de acabar com faixa de Gaza e com tudo, e eles também não têm para onde ir. Se isso acontecer, isso vai ser ruim para a democracia no mundo. Sim. Né? Isso vai ser muito ruim para a democracia, porque a partir do momento, qualquer sociedade hoje que está vivendo aí de uma maneira disruptiva vai mostrar que assim, o extremismo populista funciona. E isso é muito perigoso. A gente viu que isso acabou acontecendo no século XX. Exatamente. Não só aqui, com a Alemanha, com a Alemanha de Weimar, né? Quando se propôs uma solução para o país, digamos assim, pouco mais autoritária. E aí você viu o surgimento de líderes assim, né? Exatamente. Qual o tamanho da interferência que o Hamas tem nas famílias que moram na faixa de Gaza? Você tem uma interferência parcial. Em algumas regiões mais do que outras. Em algumas famílias mais do que outras. Porque você tem filiações diferentes. Você tem palestinos que são filiados ao Hamas. Você tem palestinos que são filiados ao Fatah. O Fatah odeia o Hamas odeia o Fatah. Então, assim, o nível, digamos, de identificação, ele varia. Mas, entretanto, contudo, todavia, a cada vez a geração mais nova, né, com os índices de suicídio que estão acontecendo, né, lá na faixa de Gaza, a próxima geração cada vez mais se identifica com o extremismo como solução para o problema. Né? E aí, eu hoje aqui na minha vida confortável, dentro do Brasil, com todos os seus problemas, é um lugar, né, estável, com muitos aspas, eu posso condenar isso. Mas uma pessoa que está vivendo ali dentro, para ela, às vezes, o pensamento não é racional. Porque a fome, a guerra, a vida dos parentes sendo destroçadas leva o ser humano à loucura. Né? Ele vai voltando a ter aquelas sensações primitivas. Sim. Né? Eles não têm mais a ideia da dor, tem um problema assim, que é muito interessante, que, enfim, 90% das mulheres palestinas não têm sequer uma boa nutrição na gestação. As crianças nascem com problemas de formação, com doenças. Então, assim, você acha que isso não tem efeitos psíquicos, né? No crescimento dessa juventude? Então, é muito problema, minha gente. Como Israel estabelece o regime em Gaza é muito problema. Começa no útero o palestino a sofrer. Não é quando fica grande e vai para o Hamas, não. É no útero. O palestino já nasce oprimido no útero da mãe. Né? E terrível. Bom, mais duas perguntas para a gente encerrar aqui. Sim. Qual a importância do Hezbollah para a paz da Palestina? Bem, o Hezbollah ele não é um grupo palestino. Né? O Hezbollah, né, esse nome significa partido de Deus, né? Hezbollah. Ele é um partido xiita, né, do Líbano. E assim, eu particularmente não vejo nenhum papel do Hezbollah com
com a paz, né? Mas o Hezbollah, digamos assim, ele já alcançou vitórias contra Israel na invasão do Líbano. Então há um sentimento meio que de saudosismo da força do Hezbollah contra Israel. E aí pode haver uma aliança, né, que já o Hezbollah e o Hamas já brigaram bastante no passado, mas pode haver uma aliança que coloque em xeque, digamos assim, porque o Hezbollah é muito mais forte do que o Hamas. É muito. Até porque ele é armado pelo Irã, que é uma potência regional, né? Então, assim, o Hezbollah, ele é um inimigo a ser temido por Israel bastante, né? Então, eu creio que o Hezbollah pode contribuir para um impasse, mas pela paz, bem, eu acho que não é uma das metas do Hezbollah a paz, né? Não creio, mas isso é só uma opinião. Se comparar as armas do Hezbollah com o armamento que o Hamas está utilizando, chega a ser até rudimentar. Sim, com certeza. O Hezbollah é um exército moderno. E o Hezbollah, ele está na Cisjordânia, onde vive a autoridade palestina, que é um território, né, que é um território de Israel-Palestino ali. Então o Hezbollah está dentro de Israel também. Não é isso? Onde eles consideram. Nas fronteiras, né? Porque se um militante do Hezbollah entrar dentro do território israelense, ele não sobrevive. Mas na Cisjordânia estão. Há algumas pessoas, né? Sim. Podem estar, mas eu creio que... Na Cisjordânia, circula soldados israelenses? À vontade, é o lugar onde mais circula. É? Claro. Eles não separaram a Cisjordânia também? Falou, não, aqui vai ficar só os palestinos? Não. Então eu tô comendo bronha. Exatamente. Dentro da própria Cisjordânia você tem os famosos checkpoints. Eles né? só não entram realmente na faixa de Gaza. Não, na faixa de Gaza eles cercam. Entram quando precisam fazer alguma operação, né? Mas deixam cercado. Mas a Cisjordânia é que nem eu falei. A Cisjordânia é como se fosse um pedaço do corpo com bicho geográfico. Você tem várias, enfim, reentranças israelenses ali dentro. O território é basicamente... A Cisjordânia é Israel, mas não é Israel. Entendeu? Para efeitos de fato, é Israel, porque é controlada por Israel de dentro e de fora, né? Mas ainda tem esse nome no mapa, eles ainda não anexam. Só que assim, na última ida do Benjamin Netanyahu na ONU, ele mostrou o mapa do país dele, o novo. Não tem nem Gaza nem Cisjordânia. O que é que ele está planejando fazer? Ele anunciou isso, né? Antes dessa coisa dessa semana estourar. Só uma pergunta antes da última. Essa festa que houve, né, onde houve esse primeiro ataque, você acha que, lá também poderia, nessa festa, estar palestinos curtindo a festa também? Claro. Tinha palestinos. Claro, tinha árabes, israelenses, brasileiros, era uma coisa internacional, né? Que foi atacada pelo Hamas. Atacada pelos palestinos. Exato. Pelo Hamas. Exato. Tá? Que é esse braço que controla um local de 2 milhões de pessoas, que é a faixa de Gaza, onde as pessoas estão com essas dificuldades extremas. Eu diria que o Hamas existe na faixa de Gaza. Eles, Controlar é meio complicado. Quem controla é Israel, né? Ele existe ali dentro, né? Ele está ali dentro. Então, assim, a questão da festa rave foi, assim, horrível. Eu vi as imagens, o pessoal correndo, enfim, pessoas morrendo. E foi, assim, uma coisa lamentável, uma coisa muito triste, uma coisa inexplicável, né? Sim. Porque você viu tantos jovens, né, com a vida toda pela frente, inclusive brasileiros, perderem a vida dessa forma. É algo, assim, indescritível. Uma crítica que eu fiz é dos organizadores também tentar antecipar e ver se não foram usados. Sim. Né? Onde foram, porque a hora que eles buscaram o local. Sim. Porque as pessoas ficaram sabendo da festa 6 horas antes do início da festa. Sim. Eles já tinham comprado o ingresso. Sim. Para milhares de ingressos. Sim. E quem aponta o local é o governo. O governo do Netanyahu. Né? Sim. Então, se eles não foram usados para colocar ali uma espécie de provocação, né? Já para o Benjamin se consolidar e mudar um pouco a visão que o povo israelense e os protestos estavam tendo contra ele. Eu acho que a gente só vai saber exatamente o que aconteceu no futuro, né? Todos os detalhes. Ainda é muito cedo para, enfim, bater o martelo sobre qualquer coisa. O que a gente tem são corpos, né? E que Alá nos aponte o caminho e nos ajude. Amém. Alá não é Maomé, Alá é Deus, não é isso? Exato, é a palavra Alá, Deus em árabe. Aqui no Brasil nós falamos Deus. Os árabes falam Alá. Os árabes, Deus, tanto católicos quanto muçulmanos, quanto judeus, falam Alá. Exato. Se você for para a Bíblia aramaica, né, o aramaico era o idioma que Jesus falava, né, ali
no território onde ele vivia, em Belém, ele falava Elá, né? Quem assistiu aí o filme da Paixão de Cristo de Mel Gibson, né, ele é todo em aramaico, não tem dublagem nele, é todo em aramaico, e quando ele vai, né, falar, ele fala Elá, porque você tem uma língua irmã, né, o aramaico e o árabe. Então, Allah é Deus em árabe, como em inglês Deus é God, como em persa é Huda, e por aí você vai. E aqui em português é Deus, enfim. E alguns lugares Dio. Exato. A última pergunta. Uhum. Na equivalência histórica, a Terra Prometida não era para ser da Palestina? Eu acho que é o seguinte, em equivalência histórica, a Terra Prometida ser de alguém, e eu falo enquanto religioso, tá? Terra Prometida é complicado porque você vai estar acabando impondo sua visão teológica sobre outra pessoa. Deus me prometeu essa terra. E quem vive lá? Você tá entendendo? Sim. Esse é o problema. Então, eu creio que o povo judeu tem direito à sua soberania, tem direito à sua proteção, desde que isso não afete a morte de outras pessoas. Porque senão se perde. Basicamente você está dizendo que os seres humanos são mais valiosos do que outros. Exato. E aí a gente tem um racismo, a gente tem que superar isso aí uma hora, né? Então a gente tem que ter nosso direito desde que não interfira no direito do próximo. Então eu creio que a Terra Prometida é para todos aqueles seres humanos que querem conviver pacificamente, né? E que são homens de paz e que querem coabitar juntos. Porque se a gente for fazer, digamos, discursos de primitivismo, é melhor a gente fechar a Terra e devolver para os animais. E a gente vai morar em outro planeta. Exatamente. Devolver a Terra para as onças, para os pinguins. Eu deixo livre para você até fazer sua despedida. E dentro da despedida também, orientar para que as pessoas se informem, para evitar, porque muita desinformação. Muito. Meu Deus do céu. Isso não estamos jogando povo contra povo. Sim. Tá? O que nós estamos combatendo são facções que governam um país e facções minoritárias, né? Sim. De direita, né? Que estão causando esse conflito em detrimento da grande maioria de uma sociedade pacífica, que sempre buscou a paz, né? Tanto os judeus israelenses como a grande maioria esmagadora dos palestinos. Sim. Que foram massacrados durante séculos e as feridas ainda... Então vamos curar as feridas que estão abertas, esquecer aquilo que a Terra Prometida, por enquanto. Sim. E as feridas que estão abertas nós temos que curá-las. Sim. E não ficar cutucando. Exatamente. Então, pessoal, é o seguinte, como diz um ditado, né, que é atribuído a muitas pessoas, enfim, ninguém sabe quem disse, mas a sabedoria, ela tem que sempre ser aproveitada. A primeira vítima de uma guerra é a verdade. É a primeira vítima. Quando se declara a guerra, a verdade morre. Porque você vai ter sempre uma guerra de narrativas e disputas que tentam demonizar povos diferentes. Então, vocês vão ver notícias de atrocidades, rumores, fotos fora de contexto. Eu vi muita foto fora de contexto, vi vídeos afirmando serem coisas que não são. Hoje a gente está na época da inteligência artificial, do deepfake e de todas as tecnologias que podem fazer milhões acreditarem numa coisa. Então verifiquem. Porque eu vi no maior portal de notícia. Verifique. Faça a sua pesquisa. E se você não quiser dar o trabalho de verificar e não quiser dar o trabalho de fazer isso porque você não é um jornalista investigativo, pelo menos... O mínimo que você pode fazer é não compartilhar o que você não tem certeza e não dizer, eu formei minha opinião com base nisso. Olha como esse povo é cruel, olha como esse povo é isso, olha como esse povo é aquilo, baseado em quê? Você precisa ter aí um certo critério para analisar as coisas, né? E assim, para finalizar, eu queria convidar todos vocês a seguirem, né, meu Instagram, no @MansurPeixoto, História Islâmica, onde vocês vão ter acesso ali a todo o conteúdo que eu produzo todos os dias. Faço algumas coisas sobre o que está acontecendo agora, né? E compartilho também nos meus stories. Tem bastante gente todo dia lá. @MansurPeixoto. E aí vocês vão ter acesso ali no meu site também, História Islâmica, no Google. Se vocês pesquisarem História Islâmica, vai ter o primeiro resultado que vocês vão achar, que o meu site entra bastante gente. E é isso, pessoal. Gostei muito aqui da conversa, foi muito gostoso, foi um prazer. E perdoem-me sobre qualquer, enfim, erro ou qualquer tipo de informação que eu possa ter dado, que às vezes pode ter ofendido alguma pessoa ou pode, enfim, ser imprecisa, né? Somos todos seres humanos, mas estamos aqui para tentar construir o conhecimento da melhor forma e, se Deus quiser, alcançar a luz da sabedoria.
A gente gostaria muito de agradecer, né, o Mansur Peixoto por estar aqui com a gente nesse programa. Agradecer e pedir para que você também compartilhe esse programa. O pessoal do YouTube, Sim, né? tem que compartilhar. Ao vivo e tal, o pessoal está tomando, amanhã é feriado, aqui no Brasil, você sabe, brasileiro está tomando uma cervejinha, assiste depois, e nós vamos também tentar monetizar, que foi o que a gente acredita que esse programa, ele teve um alcance para tirar muitas dúvidas das pessoas, e graças a você, graças à sua disponibilidade de estar vindo aqui, né? O Mansur é uma pessoa extremamente procurada, e a gente agradece imensamente em nome do diretor, do nosso diretor Eliezer, e também do Álvaro, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente agradece demais, tá? E você repete mais uma vez aí. Mansur Peixoto no Instagram, podem procurar aí. Obrigado, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Um grande abraço a todos e vamos trabalhar com a verdade. Tchau, obrigado. tchau. Fala, Barretos, semana que vem.